Olá, como é que você está? Eu espero que você esteja bem, eu espero que tudo esteja bem com você e com sua família. Antes de começar esse vídeo, já quero pedir que você dê o seu like, que você se inscreva no canal, compartilhe, porque eu acredito que seja muito relevante esse vídeo. E nesse segundo vídeo sobre literatura, lembrando que o primeiro eu falei sobre enciclopédias, nesse segundo vídeo eu quero aprofundar e reduzir um pouco mais a nossa conversa. Eu quero falar especificamente de um autor. Você vai, provavelmente, você vai associar o nome dele com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então eu vou falar hoje especificamente sobre Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi um grande escritor brasileiro. E ele ficou, pelo menos no nosso imaginário, ficou marcado como o autor de O Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Narizinho, Pedrinho, Emília, Tia Anastácia, Visconde, o Marquês de Rabicó e as suas várias histórias que, no meu caso específico, construiu o meu imaginário. Posteriormente, ele virou uma minissérie, né, na TV Globo, e depois tem uma segunda versão, já acredito que nos anos 2000. Mas o Monteiro Lobato, ele extrapolou muito a sua atuação além do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Aqui eu tenho, aqui atrás de mim, na minha biblioteca, os exemplares do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aqui em minhas mãos eu tenho a história do Peter Pan, uma edição muito bonita, com desenhos ilustrativos, de uma maneira muito bonita de se falar sobre o Peter Pan. Aqui eu tenho o crocodilo que comeu a mão do pirata. Então isso aqui ficou muito marcado na minha vida. Mas eu quero hoje não especificamente falar do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu quero tratar de um outro aspecto da literatura do Machado, que é uma obra de ficção. O Machado de Assis também escreveu uma obra de ficção. Ele também escreveu para adultos. Ele tem aí alguns contos, ele tem um romance e ele tem uma literatura de ficção científica, que é o Presidente Negro. Esse livro é interessante porque ele foi escrito na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então o Monteiro Lobato, ele traduz na sua literatura um pouco da pressão por conta da guerra, mas também ele extrapola colocando a sua ficcionalidade. Especificamente nesse livro aqui que eu quero abordar com vocês, ele fala sobre uma peça, né, chamada Porviroscópio. Ele cria então um cenário composto de 3 pessoas. O Ayrton, que é o personagem principal, o Dr. Benson e a sua filha Jane. O Dr. Benson e a Jane, eles são cientistas. Ele, especificamente, cientista, o Dr. Benson. E o Ayrton entra na história vindo de uma classe social mais pobre, né, mais simples, e ele tem acesso então a um conhecimento científico que é proposto pela Jane. E é interessante que nesse porviroscópio eles conseguem fazer uma secção no tempo. Eles conseguem visualizar o tempo futuro e poder ver as relações entre as pessoas e o que aconteceu naquele momento. Esse livro então, contado, só um parênteses, né? O Ayrton, ele não tem acesso ao porviroscópio. Ele tem acesso ao porviroscópio pela história contada pela Jane. E ele vem então falando que
os conflitos sociais que aconteciam, ou que iriam acontecer, né, na América, nos Estados Unidos, centenas de anos depois. É interessante pensarmos nisso, porque ele pega as convulsões daquele momento e projeta para o futuro. E há uma luta de classes entre os brancos e os negros. E é interessante que, normalmente, ele traz a sua própria impressão sobre essa guerra, essa luta entre o branco e o preto, e o negro. E ele, contando aqui sobre o livro, no livro, ele fala que o negro, né, que se tornou presidente na eleição. E aí ele não assume, ele morre antes de assumir. Por quê? Olha só que interessante. Eles fazem algo que pra gente hoje é algo muito, muito difícil de compreender. Ele fala o seguinte, ó, o Kellogg, ele ganha por 100 milhões de votos. Tudo bem. Mas o que acontece é que eles, para tirar os negros do convívio da cultura, eles fazem uma ação que pra gente hoje é muito grave. Eles fazem com que um raio ômega, que era posto no remédio para poder fazer o cabelo ficar liso, transformou todos os negros em pessoas estéreis. Eles não poderiam ter filhos. E aí o que acontece? A taxa de natalidade cai e a população negra vai envelhecendo e não tendo mais seus descendentes. Para a gente hoje é difícil pensar nisso, mas o Machado de Assis, o Monteiro Lobato, ele escreve isso aqui como parte, como eu falei antes, ele leva para o futuro uma luta que estava acontecendo naquele momento nos Estados Unidos. E nesse livro, mesmo a gente achando que hoje é alguma coisa assim que é muito difícil, mas era algo que ele estava vivendo naquela época. O que eu acho desse livro? Como uma boa literatura, né, ele é bem escrito. O Monteiro Lobato ele era muito cuidadoso na sua escrita. Então ele faz tudo com muito cuidado. Mas se nós vermos hoje, isso aqui não é um livro, vamos dizer assim, politicamente correto, né? Então, para poder concluir, é um bom livro para nós podermos ler, para conhecer o que se pensava na metade do século XX, para ver o que o Monteiro Lobato pensava sobre o que ele escreveu. E eu convido você também, né, a ler e aprender e se regozijar com Monteiro Lobato em Peter Pan e o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Obrigado por ficar até aqui, compartilhe esse vídeo e eu espero que você me siga nos próximos vídeos. Muito obrigado, fique com Deus.